Entrega do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano 2025. UB, São Paulo, no Flipetrópolis. Ministério da Cultura e GE Aerospace apresentam a segunda edição do Flipetrópolis. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos na rede social @Flipetrópolis e use a hashtag Flipetrópolis. Acesse nosso site. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. 2h30. Não, a gente não vai desistir, a gente não vai abaixar a cabeça para quem ameaça nossa soberania. A gente não vai deixar de usar o Pix é nosso, é de graça e está do lado de todo brasileiro. A gente não vai sossegar vendo você pagar mais impostos do que os super ricos, que pagam nada ou quase nada. A gente não vai deixar que a fome volte a assombrar. Sim, a gente vai seguir. A gente vai sim. Bota comida na mesa com Bolsa Família e o recorde de empregos. A gente vai sim. Se posicionar pela paz quando houver guerras. A gente vai sim. Garantir com pé de meia que o jovem siga na escola, faça o Enem e se torne universitário. A gente vai sim. Lutar do lado das nossas empresas que exportam e levam a força do nosso trabalho para o mundo inteiro. A gente acredita sim em um país forte e independente, um país que diz não pros privilégios e sim pra justiça social. Eu digo sim ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Governo do Brasil do lado do povo brasileiro. Ao povo brasileiro. Sim. O vídeo seguinte possui imagens de crianças e adultos diferentes trabalhando juntos em um laboratório de engenharia. Eles estão fazendo projetos de aviões de papel, que eventualmente são amassados. Escrevem contas em quadros, trabalham em computadores, até fazerem um grande avião de papel realista que está parado em um hangar e depois decola. Imaginar um voo começa com uma folha de papel, algumas dobras, um arremesso simples. No entanto, para alguns, a admiração e a alegria por trás do voo nunca terminam. Na GE Aerospace, transformamos o "e se" em "o que vem depois". Porque quando a ideia certa decola, não há limites em onde a próxima geração poderá chegar. Fomos feitos para voar. Inicia-se o vídeo institucional da Caixa Cultural.
Ao longo da narrativa, há imagens de ambientes diversos, como uma casa de concertos antiga, um casal sentado no banco de um parque, entre outros. Em cada imagem, há, em locais específicos, desenhos em preto e branco animados que ilustram o maestro, apresentações de teatro, entre outros. Caixa e Governo do Brasil. Todo apoio às culturas brasileiras. A premiação acontece em um palco onde 4 poltronas brancas foram dispostas de maneira centralizadas. Na direita do palco, há um pequeno púlpito. O fundo é composto por um grande banner que ocupa toda a extensão do palco em tons de rosa, rosa claro, verde claro, azul claro e lilás. Sobreposto de cima deste banner de maneira centralizada, há outro grande banner onde centralizada está a logomarca do segundo Flipetrópolis, em tons de branco, verde claro, lilás, rosa e rosa claro. Na esquerda, posicionada na parede, há um telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão e os intérpretes de Libras. A apresentação inicia com Jamil Chad de pé diante do púlpito falando. Ele é um homem branco de cabelos muito curtos rente à cabeça de tom grisalho. Possui barba de mesmo tom. Ele traja camiseta de botões de mangas compridas e calça de tom branco. Usa óculos redondos de aro marrom e verde. De uma nação que quer reconstruir o seu futuro. Juntas, elas são a resposta de uma sociedade que rejeita o ódio como instrumento de poder. Sueli Carneiro, intelectual do ano, narra o fim da história única. Conceição Evaristo mostra a dimensão da ancestralidade em que somos hoje. Miriam Leitão é a personificação da defesa da democracia. Flávio Oliveira transborda de humanismo. E eu quero começar aqui chamando, primeiro, ao palco Ricardo Ramos Filho, presidente da UB. E também chamo ao palco Paulo Mauá, Fernando Dezena, Marina Marino e José Carlos Síbila, todos da direção da UB. Palavra com vocês. Boa noite, pessoal. Toma lugar diante do púlpito Ricardo Ramos Filho, um homem branco que possui cabelos apenas nas laterais da cabeça de tom branco. Ele traja camisa de mangas curtas branca com os dizeres UB estampado em vermelho. Por cima usa uma jaqueta de couro e calça jeans. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Um conceito fundamental à Láurea, uma das mais importantes, se não a mais importante do país. Ser intelectual envolve um interesse profundo por cultura, conhecimento e reflexão, muitas vezes ligado à produção criativa e à busca de novas ideias. Embora no regulamento da distinção exista a existência de que o candidato tenha publicado um livro no ano anterior, não é a competência literária que foi levada em conta na escolha. Assim, apesar de Lélia Gonzalez, Um Retrato, Rio de Janeiro, Zahar, 2024, ser obra de extrema importância, não foi ela que fez Sueli Carneiro ser a escolhida entre tantas opções. Foi considerada antes a filósofa, escritora e ativista antirracista do movimento social negro brasileiro. Em dezembro de 2024, Carneiro tornou-se a primeira brasileira a receber a cidadania do Benin como parte de uma política do país para reconectar descendentes de africanos escravizados às suas origens. Ao se observar o trabalho de Sueli Carneiro, vê-se muito bem articulado o esforço de entender e criticar os mecanismos de educação que envolvem a questão racial no país. Pensar o racismo, o sexismo e a desigualdade no Brasil vem sendo o cotidiano desta professora há muito tempo. Quando o prêmio foi criado, em 1962, por Marcos Rey, havia para a UBE, União Brasileira de Escritores, a premissa de que a escolha se daria em torno de personalidade que, havendo publicado o livro de sua própria autoria no Brasil no ano anterior, inédito e em primeira edição, tivesse se destacado pelo conjunto de sua obra em qualquer área do conhecimento e contribuído para o desenvolvimento e prestígio do país na defesa dos valores democráticos, humanos e republicanos.
Os associados da UBE, ao escolherem por votação o nome de Sueli Carneiro, tinham em mente exatamente tal intenção. Celebremos, então, a intelectual do ano, Sueli Carneiro, em Petrópolis, em um dos festivais criados por Afonso Borges. Daqui a pouco receberá das mãos de Miriam Leitão, a ganhadora de 2024, a estatueta. Tem também aqui a irmã Conceição Evaristo, vencedora de 2023, a diretoria da UBE, União Brasileira de Escritores, responsável pelo prêmio, a oradora Flávia Oliveira e o mestre de cerimônias Jamil Chad. Com a alegria de ver mulheres premiadas nas 3 últimas edições do prêmio, sendo 2 negras, a atual gestão da UBE lembra, como homenagem, as palavras de Angela Davis. Eu acho que aprendo mais com Lélia Gonzalez do que vocês comigo. Que linda festa. Viva Sueli Carneiro. Sueli Carneiro é filmada sentada na plateia, aplaudindo junto com a plateia. Ela é uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro, cujo comprimento lhe passa um pouco os ombros. Ela traja terno branco e usa óculos retangulares de aro preto. Eu gostaria agora de chamar aqui para o palco a minha querida amiga Flávia Oliveira. O palco é todo teu, Flávia. Meu amor. Aqui. Eu tô com isso aqui. Gente, boa noite. Que bom, parabéns e obrigada por essa homenagem, por essa 3ª edição homenageando mulheres tão incríveis para mim e para o Brasil, como Conceição Evaristo, Miriam Leitão e agora Sueli Carneiro. Que sorte dessa união de escritores. Que sorte a nossa. Eu escrevi, gente, eu anotei. Flávia Oliveira toma lugar diante do púlpito. Ela é uma mulher negra de cabelos cacheados e escuros que lhe estão presos atrás da cabeça em um coque. Ela traja terno branco e por baixo usa uma blusa branca. Após falar, ela se assenta na primeira poltrona da esquerda para a direita em cima do palco. Às vezes é mais provocação. Eu queria lembrar que da primeira vez que eu estive aqui, na primeira Flipetrópolis, foi minha primeira vez aqui no Quitandinha, eu fui informada de que esse território era um território quilombola. E tem muito território preto aqui em Petrópolis, em que pese uma história que tenta soterrar e disfarçar. Então, eu tomo também essa noite como uma reparação, uma restauração, uma retomada de um território que também nos pertence. Sueli, obrigada por isso. Não é a primeira vez que eu sou chamada para falar sobre a Sueli Carneiro. E, em cada uma, eu não só me emocionei, mas, sobretudo, eu me impressionei e me impressiono com a trajetória potente e em constante movimento dessa nossa homenageada, dessa mulher, dessa criatura. A Sueli é uma força motriz incessante. Aparecida Sueli Carneiro Jacoel, filha de família numerosa, mãe da Luanda, foi uma menina de saúde frágil. Aos 2 aninhos,
com desnutrição severa em razão do mal de Simioto, ela foi desenganada, acreditem. Mas ela não apenas sobreviveu, ela viveu. Viveu para nos brindar com a sua inteligência e capacidade de realização. Viveu para ser reconhecida, como nesta noite, como a intelectual brilhante, como a ativista vitoriosa, como a líder inspiradora que é. Como a Bianca Santana, que é biógrafa da Sueli, costuma dizer, querida amiga também, Sueli foi a mulher que enegreceu o feminismo brasileiro. Não é pouca coisa, é coisa dessa. Em 1985, lançou seu primeiro livro, Mulher Negra, Política Governamental e a Mulher, coautoria com Teresa Santos e Albertina de Oliveira Costa. Na sequência, Racismo, Sexismo e Desigualdade no Brasil. Ela foi pioneira em estudos e produção de dados sobre gênero, raça e classe, hoje compreendido no conceito de interseccionalidade. Em 1988, meses antes da promulgação da Constituição Cidadã, que acabou de completar nesse outubro 37 anos, ela cofundou o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, uma organização da sociedade civil que é referência em denunciar e combater, com protagonismo feminino e negro, o racismo, o sexismo e as desigualdades que ainda hoje são chagas nacionais desse Brasil. Cidadã do Brasil e do Benin, Sueli é doutora em educação, filósofa, socióloga, escritora e ativista. Em 2018, ela foi brindada por Djamila Ribeiro, outra escritora, intelectual, filósofa afro-brasileira, com um selo editorial com o seu nome, o selo Sueli Carneiro. O livro de estreia foi Escritos de uma Vida, uma seleção de textos dessa autora que não gosta de falar de improviso. Ela escreve para falar. Ela não gosta de falar, não é isso? Já aprendi. Já escreveu sobre o poder feminino no culto aos orixás, participou ativamente da terceira Conferência Mundial contra o Racismo em Durban, na África do Sul, em 2001. Foi esse encontro que abriu caminho para a implementação de ações afirmativas no Brasil. Uma década depois, a Sueli defendeu, no plenário do Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade das cotas raciais no acesso à universidade. Vocês vão lembrar uma votação que foi 10-0, porque o 11º ministro se declarou impedido. 10-0 pela constitucionalidade do sistema de cotas raciais para acesso a negros e indígenas no Brasil. O que tem mudado, redesenhado a cara da universidade brasileira, mas não só do ponto de vista da presença de alunos, mas da apresentação de novos saberes, da proposição de novos estudos, de novas intelectualidades. Sueli estava lá, naquele plenário, levantando essa bandeira, também essa bandeira. Ela é parte da iniciativa que, semana passada, Miriam Sabe, garantiu referência aos afrodescendentes nos documentos finais da COP30. Por isso que eu falo que ela é um movimento incessante. Também é parte da reivindicação de políticas de reparação econômico-financeira aos negros brasileiros. Sueli puxa um debate sobre reparação financeira, que, inclusive, está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal a partir de uma DPF movida pela Coalizão Negra por Direitos. Em 2023, ela publicou finalmente a sua tese de doutorado, Dispositivo de Racialidade. No ano passado, Lélia Gonzalez, um retrato, já citado pelo Ricardo, um perfil biográfico da socióloga, professora, ativista, que Sueli cita como referência, inspiração e virada de chave. Eu acho que é esse o termo. Ela própria, Sueli, inspirou 2 obras, pelo menos 2 obras. Continuo Preta, biografia escrita por Bianca Santana,
e só bato em cachorro grande do meu tamanho ou maior. 81 lições do método Sueli Carneiro, escrita pela grande Cidinha Silva, outra querida amiga. Os 2 títulos, saídos de frase de Sueli, resumem quem é essa intelectual do ano de 2025. Eu falo de uma mulher radicalmente comprometida com seu povo e profundamente corajosa, eu diria destemida. Sueli é iniciada no candomblé, filha de Ogum. Para compreendê-la, senhoras e senhores, eu tomo emprestado uns mitos desse orixá que Reginaldo Prandi define como herói civilizador. Na memória de seu povo, Ogum está à frente da formação da cultura e da história. Ogum domina a forja, de onde sai a enxada e o arado para o trabalho. E domina a espada, ferramenta de guerra. Como dono da sua cabeça, do seu ori, Sueli é inteligência, tecnologia, estratégia e luta. Patacori, Sueli Carneiro. Ogunhê. Faltou dizer que eu te amo muito. Cadê o Jamil? Jamil, não me deixe só. Jamais. Muito bom. Para onde a gente vai? Vocês em pé, a gente senta. Faltou um coadjuvante dessa festa lá. Deixa eu ir para o lado de lá, então. Espetacular, Flávia, não tem nem o que dizer. Agora eu vou chamar uma pessoa que, só de eu pronunciar o nome dela, o chão treme. Conceição, por favor. Conceição Evaristo toma lugar diante do púlpito. Ela é uma mulher negra de cabelos grisalhos cacheados que lhe estão presos no alto da cabeça e são envoltos por um turbante branco. Ela traja vestido longo branco e casaco branco por cima. Mas eu tenho uma tentação muito grande de dizer boa noite a todas, a todos e a todos. Eu me lembro que quando o Afonso me comunicou que Sueli seria candidata ao prêmio Juca Pato, eu falei com o Afonso alguma coisa, e quando ele me comunicou, aliás, aí seguindo, quando eu vi também que Sueli ganhou, eu liguei para o Afonso e falei alguma coisa que o Afonso falou. Você tem que dizer isso no dia da entrega. Só que eu esqueci o que eu disse. E perguntei a Afonso, Afonso, o que você disse que era para eu dizer? O Afonso também esqueceu. Mas eu ponho isso por conta da emoção. É muito bom, inclusive, quando eu fui contemplada, eu pensei muito nas mulheres que me antecederam, nas mulheres que me fizeram e que não tiveram a oportunidade de ser reconhecidas nesse patamar em vida. Ora, tratar a intelectualidade negra de forma positiva, reconhecer que nós somos agentes do pensamento brasileiro,
e talvez do pensamento mais radical brasileiro, é uma justiça que nos fazem. E, Flávia, quando você fala de reparação, que bom que nós estamos tendo tempo de viver essa reparação agora. E quando eu digo também que o importante não é ser a primeira, o importante é abrir perspectiva, Sueli, você fez isso e você faz isso o tempo todo. Você é fecundante, como nós, mulheres negras, somos fecundantes, apesar de que muitas vezes o pensamento brasileiro tenta aniquilar as nossas ideias, tenta abortar as nossas ideias, quando não tomam as nossas ideias e desenvolve como se a gente não fosse força motriz. Então, ter a oportunidade, depois de eu ter sido contemplada com esse prêmio, e perceber e saber da Sueli hoje, e ter certeza que esse caminho é um caminho sem volta, isso me faz contemplada mesmo, e isso abre para mim a certeza, o convencimento que o mais importante realmente não ser a primeira, é obrigar determinadas instituições a pensar. Toda vez que uma pessoa fala, Conceição, eu te li, eu falei, está ótimo, leia outras escritoras negras. Então, Sueli, que gosta de mim... Sueli, que gosta de brincar comigo, que eu sou a mais velha, mas eu sou a mais velha dela, mas eu sou muito mais nova, Sueli, no aprendizado da vida, na sua atuação política, na sua determinação. Você não sabe, eu me lembro a primeira vez que eu te vi e como eu fiquei abismada e querendo muito ser sua amiga, querendo muito ser sua próxima, entende? Porque eu sabia da sua importância. Então, eu logo a sua trajetória e digo, se todas as mulheres negras brasileiras fossem tão corajosas como você, tão competentes como você, e se o nosso reconhecimento já tivesse dado ao longo da história, várias mulheres negras estariam aqui celebrando um Juca Pato com você. Estamos em tempo, mas dizendo que ainda falta muito. Tem muitas mulheres negras que mereciam estar aqui, que produziram pensamento para essa nação brasileira. Lélia e Beatriz Nascimento não tiveram essa oportunidade, então nós estamos aqui por elas também, com certeza, em nome delas também. Tá? E eu queria te abraçar assim, diante de todo mundo, para todo mundo ver. Conceição Evaristo desce do palco para abraçar Sueli. Flávia Oliveira também se junta ao abraço. Após o abraço, Conceição sobe ao palco e se assenta ao lado de Flávia na segunda poltrona da esquerda para a direita. Não agora, não agora. Eu vou aqui também. Eu esqueci de uma coisa. Está desligado ou está ligado? Eu tive a honra de estar com Sueli Carneiro em Benin, quando ela recebeu o título de cidadã beniense. E que foi... Aí a gente tem que dizer com letras maiúsculas, a primeira. Aí eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer a primeira. Muito obrigado, Conceição. Agora eu queria chamar ao palco Eliana, que, sem dúvida nenhuma, é, para mim, uma das referências em tantos aspectos. E minha amiga.
Sobe ao palco e toma lugar diante do púlpito Eliana, uma mulher negra cujos cabelos são todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro, cujo comprimento lhe passa os ombros. Ela traja vestido longo de mangas 3/4 rendada e branco. Usa óculos retangulares de aro preto. Para imitar aqui o método Sueli Carneiro, obviamente que eu escrevi que eu não sou louca, né? Não sou louca. Sueli cruza um pouco o meu caminho sem ela nem saber. Primeiro que eu fiz o exame de DNA do meu pai, e meu pai é 100% africano. É um exame lindo, deu vontade de emoldurar pelo DNA. Meu pai nunca saiu do Brasil. E nós somos Benin. E quando eu olhei ela como cidadã beninense, eu não sei, eu fiquei chorando, feito uma boba assim na frente do computador, ali do portal de notícias. Me deu um... Falei, gente, como a espiritualidade, como a ancestralidade é um negócio... Nós somos Nigéria e Benin. Então, tem muito mais coisas aqui nesse palco e nessa cerimônia do que pode supor a nossa van filosofia, já que eu estou falando com uma filósofa. Então, vamos ao texto, que é pouco, é breve. Sueli estava num momento muito importante para mim, que foi ganhar o Jabuti. Ela era homenageada, e isso ficou na minha história para sempre. E eu tenho muito orgulho de você, Sueli. Eu olho para você, eu acho que... Uau, né? Que bom que estamos aqui no mesmo tempo que vocês, minhas irmãs. Sueli Carneiro. Gosto sempre de dizer que, para os seres humanos, existir e escrever são artes de fazer as perguntas certas. Nem sempre conseguimos, mas algumas pessoas nos auxiliam a questionar visceralmente o mundo, porque possuem um desejo de vida avassalador. Não apenas para elas, mas para uma coletividade que foi por séculos privada justamente disso, de vida. Ao pensar criticamente um país e formular conceitos e caminhos de pensamento, ela se tornou flecha certeira que trouxe o alimento para toda uma aldeia. Aliás, a imagem do arco e da flecha, ferramentas usadas por Oxóssi, irmão de Ogum, orixá, que guia a cabeça iluminada de Sueli, é poderosa para falar de sua produção e importância. Quanto mais se puxa a corda para trás, mais longe se consegue atingir o objetivo. Ou seja, Sueli honra a sua ancestralidade, que transcende o tempo e nos orgulha de pertencer ao mesmo tempo que ela. Sueli também nos ensinou, como diria Carolina Maria de Jesus, a ter audácia. Salve Sueli Carneiro. E antes de chamar uma última pessoa, eu tenho uma informação que me acabaram... Bom, o Afonso Borges, eu vou dizer quem é a fonte, aparentemente, todo ano agora, o Juca Pato vai ser entregue em Petrópolis. Então, é isso. Eu também acabei de ficar sabendo. Então, Miriam, por favor, venha ao palco. Toma lugar diante do púlpito Miriam Leitão, uma mulher branca de cabelos ondulados de tom castanho claro, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camisa de mangas compridas com gola rolê branca e calça preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. Ricardo Ramos, queridos membros da diretoria da União Brasileira de Escritores,
que no ano passado tive uma catarse aqui no palco. Amigo Afonso Borges, que está sempre promovendo cultura e esses encontros. Amigas amadas, Conceição Evaristo, Flávia Oliveira. Flavinha, te amo tanto. Mas não precisava dizer isso agora. Jamil Chad, querida Sueli Carneiro, vencedora do Prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano de 2025. Eu sinto alegria e uma honra que se estende. Ela começou no ano passado, quando eu recebi Juca Pato, das mãos de Conceição Evaristo. E agora entrego nas mãos de Sueli Carneiro. Então, esse é o momento da ostentação. Veja, eu recebo de Conceição e entrego para a Sueli. Gente, é muita ostentação. É muita ostentação. É uma felicidade enorme estar entre essas duas intelectuais brasileiras, negras, fortes, poderosas, que trazem com elas o coração do Brasil. Querida Sueli, já falaram e vão continuar falando de você, bem, né, da sua importância na vida intelectual brasileira. Eu queria dar um depoimento pessoal. Na esteira do rico debate das cotas raciais nas universidades públicas, eu fui ouvir gente que eu precisava ouvir. Elisa Larquim, eu fui ouvir, você sabe quantas vezes, o nosso querido Abdias Nascimento. E eu fui ouvir você, Sueli, porque eu precisava entender melhor o que era aquele embate no qual o Brasil saiu vitorioso. E uma das pessoas, então, que eu fui ouvir foi você, e uma das instituições na qual eu fui buscar dados foi o Instituto Galades. Então, foi quando eu comecei a entender o tamanho, não apenas para o movimento das mulheres negras, mas o seu tamanho para o Brasil, para informar, para provocar, para inquietar o Brasil. Você veio para inquietar. Você sempre esteve na trincheira da busca de um país mais justo, unindo com uma capacidade enorme o talento de pensadora com a capacidade de ação. Isso é que é incrível na Sueli. Ela é pensamento e ela é ação ao mesmo tempo. A gente fica sabendo, por Bianca Santana, no livro Continuo Preta, que já foi falado aqui, sobre a vida da Sueli, que ela, de vez em quando, faz balanços da vida, tem tido problemas de saúde, faz esses balanços da vida e chega à conclusão que fez o que deveria ter feito e que tem sido bem cuidada por seu santo, todos os deuses e orixás. Que você, nesse momento, sinta isso também. Mais uma vez, que você fez o que deveria ser feito. É por isso que você está aqui, por ser essa intelectual. Pelas normas do Juca Pato, estão sendo premiados juntos a intelectual Sueli Carneiro e a obra lançada no último ano, Lélia Gonzalez, Um Retrato. Eu li e reli esse seu livro, que tem, ao mesmo tempo, profundidade e leveza. Você vai nos trazendo a Lélia. Ela consegue falar, ao mesmo tempo, da 17ª filha, entre 18 filhos de Acácio e Ursinda, irmã de Jaime de Almeida, jogador do Flamengo, mãe do sobrinho Rubens Rufino. Mas também fala da construção da liderança negra, da icônica Lélia Gonzalez. Eu lembro do dia que eu ouvi o amigo de Lélia, Januário Garcia, falando emocionado sobre ela em meio às fotos dos atos do Movimento Negro Unificado dos anos 1970. Nós estávamos preparando, Flávia, com a Débora Tomé, o caderno A Cor do Brasil. E foi então que eu tive essa oportunidade. Sérgio Abranches já havia me dito desde o começo. Para entender o Brasil e suas inaceitáveis desigualdades raciais, eu tinha que saber quem era a Lélia Gonzalez. O livro da Sueli, nas 2 primeiras linhas da introdução, faz uma pergunta fundamental. Quem é essa mulher?
que, de maneira ousada, se dirige à sociedade brasileira dessa forma e nesses termos. Assim era Lélia. O retrato que o livro promete vai sendo traçado aos poucos. Lélia é culta, poliglota, estudou com dificuldade, foi cosmopolita, esteve no mundo inteiro, participou de movimentos rebeldes no mundo inteiro, foi amiga de mulheres negras rebeldes no mundo inteiro. Construiu pilares do pensamento negro. Ela fez assim, ó, com a história do Brasil. Vocês estão olhando por esse ângulo? Vamos olhar por esse ângulo. É isso que a Lélia fez. Reavaliou a história do Brasil sob a ótica dos negros. Jamais se acomodou. Integrou e liderou a luta dos negros nos anos da ditadura militar, sendo parte da resistência democrática. E, para a imensa infelicidade do Brasil, morreu cedo demais. O estilo direto da Lélia é trazido pela Sueli várias vezes. E eu queria ler um que já está marcadinho em amarelo no meu livro, lido e relido. Isso aqui é palavras da Lélia. Todas as tentativas que esse povo efetuou no sentido de denúncia, de conquista dos seus direitos, enquanto cidadãos brasileiros, foram, de um modo geral, recebidos com indiferença ou então rechaçados como racistas às avestas. Quer dizer, a gente passa por um processo de racismo violentíssimo e, quando a gente denuncia isso, é chamado de racistas às avessas. As chamadas correntes progressistas minimizam da forma mais incrível as nossas reivindicações. Palavras de Lélia, trazida aqui por Sueli. Mas hoje eu estava olhando o livro, pensando assim, Lélia, faz favor de me contar, o que você quer que eu leia aqui, de palavras suas? E me veio essa palavra aqui, ó. No processo de revisão do lugar da mulher negra na sociedade brasileira, desencadeado pelos movimentos de mulheres há uma década, estava falando em 88, a questão da mulher negra passa, assim, a constituir agente fundamental da reconstrução deste país. A partir dessa expectativa, surge o nosso primeiro encontro nacional de mulheres negras do país. Ao lado da reflexão do papel da mulher negra na sociedade brasileira, pretendemos, nesse encontro, desenvolver uma discussão acerca da relação entre a mulher negra e principais atividades da vida social, com a necessidade de aprofundar essa relação que envolve a participação de entidades organizadas do movimento social. Palavras de Lélia, aqui no livro da Sueli. Sueli diz que a Lélia teve um papel libertador para a geração dela. O bastão foi passado a você, Sueli, que também tem tido um efeito libertador para gerações que vieram depois de nós, que são mais novas que nós. Esse prêmio Juca Pato estará em excelentes mãos. Nada mais justo do que reverenciar essa intelectual brasileira de grande porte, essa mulher de ação que tem mudado o país. E eu repito, para mim, pessoalmente, nada mais honroso do que entregar a você o troféu que eu recebi de Conceição Evaristo. Viva Sueli Carneiro! Sueli Carneiro sobe ao palco e Miriam, Conceição e Flávia a abraçam. Para Sueli Carneiro. Miriam Leitão ergue no alto o prêmio Juca Pato, que é uma estatueta dourada com a base de madeira, e o entrega para Sueli. Em seguida, Sueli toma lugar diante do púlpito à direita para falar. Meu Deus! Obrigada, gente.
Obrigada, obrigada, obrigada. Vou lá agradecer. Vou lá, deixa eu pegar minhas coisas. Ai, meu Deus do céu. Me dá minhas coisas. Eu preciso. Você pega aqui? Tá. Uau. Eu nunca estou preparado para esse tipo de coisa. Quer dizer, filho de Ogum não está preparado para isso. A gente sabe é brigar bem, mas esse tipo de coisa não quebra. Então, boa noite a todas, a todos e todes. Eu quero inicialmente manifestar nas pessoas de Ricardo Ramos Filho e Afonso Borges meu agradecimento à União Brasileira de Escritores e ao Festival Literário Internacional de Petrópolis por me conferirem esse honroso prêmio. Quero agradecer ainda a Jamil Chad por nos recepcionar nessa noite com toda a generosidade. Quero te agradecer em nome do GLEDES, Instituto da Mulher Negra, organização a qual eu pertenço, pelo seu apoio ao trabalho que nós realizamos em fóruns internacionais. Faço questão de registrar isso e faço questão que você saiba que tem sido preciosa a sua generosidade em acolher a nossa atuação política. Quero agradecer a Flávia Oliveira, amiga e companheira de tantas jornadas, sempre atenta para as demandas dos movimentos sociais e da sociedade civil brasileira, uma voz indispensável no debate público para a defesa e aprofundamento de nossa experiência democrática. Miriam Leitão, agradeço não apenas pelas palavras generosas dessa noite, mas, e, sobretudo, pelo persistente apoio às nossas lutas por reparação histórica, as nossas lutas em defesa das cotas raciais e, recentemente, pelo reconhecimento e proteção de nossas populações desproporcionalmente expostas às consequências da crise climática. É um prazer poder te agradecer pessoalmente por aquela menção tão importante que você fez à nossa incidência política na COP30. Obrigada. Obrigada também, Eliane Silva, que agora seremos co-cidadãs, né? Que você que tem o privilégio de ser portadora, não é, da herança beninense, por favor, candidate-se, porque foi dito pelos seus ancestrais, representados no ministro de Relações Exteriores e pelo ministro da Justiça, que esse convite à cidadania para a diáspora africana é parte de uma política de reparação. É a primeira vez que eu ouvi líderes africanos falarem de reparação devida à diáspora africana. E eu acho que nós temos todo o direito ao nosso pedaço naqueles territórios, né, do qual fomos arrancados, né? Bem, e quero prestar tributo à minha mais velha, né? A quem eu peço bênçãos e peço licença, entendeu? Para compartilhar, né, de uma premiação tão honrosa com você, que é não apenas a nossa decana, mas a mais importante escritora brasileira para a nossa gente. Certo? Então, acho que eu falei de todo mundo, eu costumo esquecer tudo, eu costumo fazer tudo errado, esses negócios protocolares assim, entendeu? Mas vamos lá.
Receber esse prêmio Juca Pato, essa distinção histórica concedida a quem ousa pensar o país e se posicionar diante de seu tempo, é uma experiência que me atravessa profundamente. Ser reconhecida hoje como uma das principais vozes do pensamento nacional é algo inusitado. Inusitado não no sentido da inadequação, mas do deslocamento histórico que isso revela. Sou, antes de tudo, uma militante negra, feminista, antirracista. Venho de um tempo, e não é um tempo remoto, em que palavras como militante, feminista, racismo e antirracismo eram tratadas como expressões malditas. Eram palavras que estigmatizavam, eram etiquetas de suspeição. O máximo de boa vontade que havia em relação a nós era a designação de intelectuais orgânicos. Mas, em geral, nossa reflexão crítica sobre o país e suas relações raciais era tratada como expressões panfletárias de uma luta equivocada. No país que se proclamava uma democracia racial, falar em racismo era quase um crime de lesa pátria. Como ensinavam certos manuais de escolas militares, falar em racismo no Brasil era um ato contra a segurança nacional. E aqueles e aquelas que ousavam denunciar a farsa da democracia racial, que ousavam demonstrar as desigualdades raciais, eram tratados como inimigos internos, ameaças à ordem social, potenciais destruidores da unidade nacional. Portanto, não era apenas um estigma simbólico, era vigilância, era perseguição, era violência. A história de Abdias Nascimento, também homenageado nessa Flipetrópolis, é exemplar nesse sentido. Ativista, intelectual, artista, parlamentar, Abdias foi um homem cujo pensamento e cuja criação estética foram consideradas subversivas pelo regime militar. Um intelectual negro empurrado ao exílio por insistir em dizer o óbvio, que não havia democracia possível assentada sobre hierarquias raciais e que um país que mata, silencia e marginaliza sua população negra não pode se orgulhar de si mesmo. É dessa linhagem de enfrentamento que venho, é desse passado, um passado que insiste em não passar, que brota o espanto que sinto diante das homenagens que eu, Conceição Evaristo, Lélia Gonzalez e tantas outras intelectuais negras temos recebido. Não porque não as mereçamos, mas porque sabemos o tamanho da distância histórica entre a forma como fomos tratadas e o reconhecimento que hoje emerge para nós. Como afirmou a pensadora feminista Bell Hooks, mais que qualquer grupo de mulheres, as negras têm sido consideradas só corpos sem mente. Aluga-se uma preta para a ama, com muito bom leite, de 40 dias, e de primeiro parto. É muito carinhosa, não tem vício algum e é muito sadia. Aluga-se uma preta para a ama e também se vende a cria. Aluga-se uma preta de braços fortes e de abundante leite. Seja cativa ou liberta, trabalhadora de noite e dia. Aluga-se uma preta, sem filho, e que saiba cuidar de menina, enquanto cuida de sinhá. À roda dos senhores, levam toda a sua cria. Aluga-se preta para a ama seca, muito jeitosa, o leite estancou no peito, assim como os afetos que nos cuidados ela nutria. Não aluga-se uma preta. Caiu fraca, sem leite, sífilis e tuberculose ela tinha. Cobra-se o ordenado da preta,
Mais humilhação, violência e vilania. O senhor enganado era quem exigia. Sim, nossos passos vêm de longe, e também a indignação que nos impulsiona a escrever, porque essas questões são a argamassa dos meus escritos, feitos das dores do passado e do presente, produzidas pelo racismo e o sexismo, como nos mostra este poema de Fernanda Bastos. Portanto, estou aqui nesta noite realizando sonhos não ousados para a maioria de nós, fruto do acolhimento não apenas dos meus discursos, dos meus escritos, mas, sobretudo, do reconhecimento de realidades e vivências cruéis que pessoas negras experimentam nessa sociedade e contra as quais tem que estar sempre alerta em legítima defesa. O meu pensamento, os meus escritos, são produtos dessa luta permanente a que pessoas negras estão condenadas no Brasil, desde que por aqui aportou o primeiro navio negreiro. Luta permanente para assegurar o primeiro e mais elementar dos direitos, que é o direito à vida, sempre ameaçado. Luta permanente para ter o direito à igualdade de tratamento, para ter acesso igualitário às benesses sociais, para ter o direito de uma representação positiva, para ter respeitada a sua dignidade humana. Então, esse Juca-Pato que recebo nessa Flip Petrópolis me enche de orgulho e também de humildade, porque o recebo em nome da ancestralidade que me trouxe até aqui, porque significa para mim um momento de afirmação e reconhecimento da legitimidade desses discursos produzidos por lágrimas insubmissas, o reconhecimento dessa escrevivência, que não é para adormecer os da Casa Grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos, como nos apontou nossa magistral Conceição Evaristo. Porém, esse reconhecimento convive com um cenário paradoxal, porque, longe de amainar, o conflito racial se acirra no Brasil. A ascensão global e nacional da extrema-direita traz em seu bojo a agudização das práticas racistas e, sobretudo, da violência racial. A brutalidade que ceifou 121 vidas no complexo do Alemão e da Penha atesta esse recrudescimento. São corpos negros, sempre corpos negros, transformados em alvos legítimos de políticas de morte. Vivemos, portanto, um paradoxo. Ao mesmo tempo em que o protagonismo das lutas antirracistas se torna mais visível e reconhecido, o racismo estrutural reage com mais força, mais frieza e mais letalidade. Esse é um paradoxo que não pode ser ignorado no momento em que recebo um prêmio como este, porque, se tenho o direito de celebrá-lo, celebro com consciência, celebro com alegria, sim, mas também com responsabilidade. Quando olho a lista dos que me antecederam nessa honraria, vejo uma linha de continuidade. São intelectuais que pensaram o Brasil com coragem. Cada um, a seu modo, nos ajudou a compreender as marcas profundas desta nação. A presença de Conceição Evaristo nessa linhagem foi, para mim, um divisor de águas, porque introduziu na história desse prêmio a força de uma escrita que recusa silenciamentos e que afirma a autoria negra como potência civilizatória. Por isso, reconheço como avanço significativo o fato de que, entre 2020 e 2025, pela primeira vez na história do prêmio, a indicação de mulheres superou a de homens, 4 mulheres e 2 homens. Que essa inflexão... Obrigada. Que essa inflexão,
anunciada nesses últimos anos não seja uma exceção, mas um prenúncio de paridade, de pluralidade, de um reconhecimento mais justo e mais democrático da produção intelectual brasileira. Por favor, persistam nessa direção. Não desistam dessa tarefa histórica de reafirmar, por meio de cada um de nós, pertencentes a grupos historicamente oprimidos, o compromisso com um Brasil verdadeiramente democrático, plural e antirracista. Um Brasil capaz de reconhecer, celebrar e aprender com todas as suas vozes, especialmente aquelas que por tanto tempo foram silenciadas. Para nós, é tempo de insurgência, mas há também a urgência, de reencantamento do mundo. Disso depende a possibilidade de um novo futuro para o nosso país, que estejamos à altura desses desafios. Muito obrigada. Desculpa. Obrigada. Obrigada. Eu chorei. Eu sofri as duras dores da humilhação. Mas ganhei. Ganhei porque trazia Nanã. Doutora Lívia, o palco é teu. Boa noite. Boa noite. Agora quem vai respirar sou eu. Após sua fala, Sueli e Miriam se assentam nas poltronas desocupadas do palco. Miriam se assenta na terceira poltrona da esquerda para a direita e Sueli na quarta e última poltrona. Enquanto isso, Lívia Santana Vaz toma lugar diante do púlpito. Ela é uma mulher negra que possui os cabelos envoltos em pequenas trancinhas longas de tom castanho escuro. Ela traja vestido longo branco e por cima usa uma camiseta aberta de tom bege, ornada na gola e nas mangas com estampa africana em tons de marrom, bege e branco. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Eles se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. E Nanã, ela é a mais velha das orixás. Ela é a senhora da lama, da fecundidade de Conceição, da continuidade. E nos escritos de Sueli, Sueli diz que tem uma missão de passar o bastão para as que virão. E o que você tem feito, se não isso, Sueli? Passado o bastão, aberto caminhos e gestado tantas de nós, mulheres negras, nesse país. Então, por isso, essa escolha. E vocês vão me ajudar, tá? Fui chamado de cordeiro, mas não sou cordeiro, não. Preferi ficar calado que falar e levar, não. O meu silêncio é uma singela oração, a minha santa de fé. Meu cantar
vibram as forças que sustentam meu viver, meu cantar. É um apelo que eu faço a Nanaê. Sou de Nanaeuá, euá, euá, ê. 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 O que peço no momento é silêncio e atenção. Quero contar sofrimento que passamos sem razão. O meu lamento se criou na escravidão que forçado passei. Eu chorei, sofri as duras dores da humilhação, mas ganhei, pois eu trazia a Nanaê no coração. Sou de Nanaeuá, euá, euá, ê. 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 Saluba, Nanã. Que Nanã te assegure longevidade, saúde, prosperidade. Os desafios são enormes, mas que possamos sair todos daqui hoje inspirados e repletos de energia para ocupar as ruas, as universidades, as escolas, os coretos, os clubes esportivos, as rodas de choro, as igrejas, os terreiros, as escolas de samba, os locais de votação, as associações de bairro. Vamos agir. Democracia não se faz em silêncio. E esta noite é um poderoso grito que ecoa pelas lutas pelo país, pelos salões do poder, pelas arquibancadas, pelas festas e na alma de cada um de nós. Muito obrigado, boa noite a todos. Agora nós vamos fazer uma foto aqui com o pessoal da OBE. Lívia Santana, por favor, volte aqui para a gente fazer esse registro. Uma foto bem bonita. Foto esta que vocês podem acompanhar nas redes sociais do Flipetrópolis. Quem quiser fazer registro, pegar autógrafos, ter um contato mais próximo com os nossos autores, vou pedir para se dirigir para dentro da livraria, na seção de autógrafos, onde a fila já está sendo formada. Então, quem quiser ter esse contato, fazer registro, por favor, se dirigir para a área da livraria. Miriam Leitão no primeiro portão e Sueli no segundo.